Apocalipse. A esperança vence. 15ª parte. Olá, amigos e amigas. Diácono Beto Brescancin, da Arquidiocese de Maringá, para o nosso 15º vídeo-aula sobre o livro do Apocalipse. Estamos caminhando bem pelo livro. Hoje nós vamos olhar os capítulos 16 e 17 do livro do Apocalipse, aonde o segundo anjo está como que eliminando o império do mal. Vamos juntos. Comentário ao capítulo 16. Neste capítulo veremos os 7 anjos saindo um por vez, cada um com sua taça e derramando cada um uma praga. Devemos observar que são 7 anjos e 7 pragas, indicando a totalidade, a grandeza da ação de Deus. Podemos pensar que as pragas são terríveis, mas perto das trombetas são relativamente fracas. As 4 primeiras taças dizem respeito aos marcados com o sinal, com a ideologia da grande prostituta em todos os lugares. O primeiro, úlcera e dor, todos os marcados. O segundo, o mar, todos os marcados. O terceiro, rios e lagos, todos os marcados. O quarto, o sol, todos os marcados com a ideologia da grande prostituta, com a ideologia de consumo, luxo e poder de Roma. A partir da 5ª taça, somente o Império Romano é atingido. Se na primeira, na segunda e na terceira e quarta, ou seja, nessas daqui, a partir da 5ª taça, somente o Império Romano, olha só, é atingido. Na 5ª, o trono da besta, ou seja, atinge diretamente o imperador, que está sentado no trono. Na 6ª, o rio Eufrates, que faz fronteira com o Império. Para cá, do rio Eufrates é o Império Romano, para lá do rio Eufrates é o Império Bárbaro, que, secando o rio, não tem mais essa barreira natural. E a 7ª, o ar, que é o fim do Império do Mal. Tudo realizado. O ar que abrange tudo. Vamos agora começar a leitura do capítulo 16. Capítulo 16. Ouvi depois uma forte voz que vinha do templo, dizendo aos 7 anjos: Ide, derramai pela terra 7 taças do furor de Deus. O primeiro saiu e derramou sua taça pela terra, e uma úlcera maligna e dolorosa atingiu as pessoas que traziam a marca da besta e as que adoravam a sua imagem. O segundo derramou sua taça pelo mar, e este se transformou em sangue, como de um morto, de modo que todos os seres que viviam no mar morreram. O terceiro derramou sua taça pelos rios e pelas fontes, e transformaram-se em sangue. Ouvi então o anjo das águas dizer: Justo és, aquele que é e aquele que era, ó santo, porque julgaste estas coisas. Pois estes derramaram sangue de santos e profetas, e tu lhe deste sangue para beber. Eles o merecem. Ouvi então o que o altar dizia: Sim, Senhor, Deus Todo-Poderoso, teus julgamentos são verdadeiros e justos. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e a este foi permitido abrasar os homens com fogo. Os homens, então, abrasados com um calor intenso, puseram-se a blasfemar contra o nome de Deus, que tem poder sobre tais pragas, mas não se converteram para lhe tributar glória. Vamos agora para a explicação desses primeiros versículos do capítulo 16. Versículo 1. Ouvi depois uma forte voz que vinha do templo, dizendo aos 7 anjos: Ide derramai pela terra 7 taças do furor de Deus. Ide derramai pela terra 7 taças, ordem de execução da justiça divina, igual ao soar das 7 trombetas ou das pragas do Egito. Versículo 2. O primeiro saiu e derramou sua taça pela terra, e uma úlcera maligna e dolorosa atingiu as pessoas que traziam a marca da besta e as que adoravam a sua imagem. Primeiro saiu, e todos os marcados tiveram úlcera e dor. Não podemos pensar numa maldade de Deus, Deus fazendo mal para quem não seguiu. Isso é uma forma do Apocalipse falar de toda a Bíblia. Por quê? Porque a dor, gente, é a ausência de Deus, morte eterna. Com Deus, vida eterna, alegria, descanso. Sem Deus, sem descanso, tristeza e dor. O segundo derramou sua taça pelo mar, e este se transformou em sangue, como de um morto, de modo que todos os seres que viviam no mar morreram. O segundo derramou sua taça pelo mar, que se transformou em sangue,
E não o sangue comum, o sangue de quem está vivo, que gera vida, que é símbolo da vida, mas o sangue de um morto, duro, coalhado. E tudo que estava no mar morreu. Por quê? Porque não pôde respirar. É a nova realidade, a transformação dessa realidade. O mar é o lugar que habita quem? Os monstros, os mal e assim por diante. E o mar foi morto, ou seja, o lugar de morada dos males pereceu. Versículo 4. O terceiro derramou suas taças pelos rios e fontes e transformaram-se em sangue. Terceiro derramou pelos rios e pelas fontes, que se transformaram em sangue, igual o mar. Versículo 5. Ouvi então o anjo das águas dizer: Justo és aquele que é e aquele que era, ó santo, porque julgaste essas coisas. Versículo 6, pois esses derramaram sangue dos santos e profetas, e tu lhe deste sangue para beber, eles o merecem. Explicação do versículo 5 e 6, os judeus acreditavam que havia um anjo para proteger cada elemento da natureza, a água, ar, fogo e terra. Por isso, é o anjo protetor das águas que faz um louvor a Deus e engrandece seu julgamento. E se você olhar aqui no versículo 3 e 4, nós vamos ter o quê? O mar e os rios e fontes. Ou seja, esse anjo que cuidava das águas eliminou tudo o que havia de mal nesses lugares. E agora o bem está vencendo, com o fim do mal. Versículo 7. Ouvi então o que o altar dizia. Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, teus julgamentos são verdadeiros e justos. O altar dizia: a voz de todos os que morreram em Cristo proclamam na voz do altar este reconhecimento dos castigos aos que derramaram o sangue dos justos. O altar, gente, ele continha o incenso dos justos. Vocês se lembram? Todo o livro vem falando no altar, aqueles que choram, aqueles que rezam, aqueles que estão no altar. Quem? Os mártires, os justos. Então o altar agora fala. E o que vai acontecer? O reconhecimento por aqueles que causaram mal. Quem fez bem, vai para Deus. Quem fez mal, não vai para Deus. Versículo 8. O quarto derramou sua taça sobre o sol, e este foi permitido abrasar os homens com fogo. O quarto derramou, e o sol ficou muito quente até abrasar os homens. Continua a exposição dos males que vai sofrer. Quer dizer, todos os elementos da natureza estão saindo de perto do mal. A água, o ar, o mar, o sol, todo mundo. Versículo 9. Os homens, então, abrasados por um calor intenso, puseram-se a blasfemar contra o nome de Deus, que tem poder sobre tais pragas, mas não se converteram para lhe tributar glória. Puseram-se a blasfemar contra o nome de Deus. Em vez de reconhecerem o poder de Deus, os homens não marcados passaram a blasfemar contra Deus. Olha que Deus ainda dá mais uma oportunidade. Nisso tudo, se eles tivessem se aproximado de Deus, pedido perdão, se arrependido, poderiam estar junto com Deus na glória eterna, na vida eterna. Mas o que eles fizeram? Falaram mal, não reconheceram Deus, não se converteram. Tínhamos falado que o tempo da conversão tinha acabado. Para começar, o tempo do julgamento. Mas o amor de Deus é tão grande que sempre temos mais uma oportunidade de mudar. Mas o que eles fizeram? Continuaram a blasfemar, ou seja, a falar mal de Deus e não reconheceram Deus como autor e princípio de toda a vida. Vamos agora continuar a leitura do 15º capítulo, a partir do versículo 10. O quinto derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino ficou em trevas. Os homens mordiam a língua de dor e blasfemaram contra o Deus do céu por causa das suas dores e úlceras, mas não se converteram da sua conduta. O sexto derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água do rio secou, abrindo caminho aos reis do Oriente. Nisto vi que da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta saíram 3 espíritos impuros, como sapo. São, com efeito, espíritos de demônios. Fazem maravilhas e vão até os reis de toda a terra, a fim de reuni-los para a guerra do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que eu venho como um ladrão. Feliz aquele que vigia e conserva suas vestes, para não andar nu e deixar que vejam a sua vergonha. Eles os reuniram então no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O sétimo finalmente espalhou sua taça pelo ar. Nisto saiu uma forte voz do templo dizendo: está realizado.
Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Um terremoto tão violento como nunca houve desde que o homem apareceu sobre a terra. A grande cidade se dividiu em 3 partes, e a cidade das nações caíram. Deus se lembrou então da Babilônia, a grande, para lhe dar o cálice do vinho do furor de sua ira. As ilhas todas fugiram, e os montes desapareceram. Do céu caiu sobre os homens um granizo pesado, como chuva de talento. E os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga do granizo, pois o seu flagelo é muito grande. Vamos agora explicar estes versículos. Versículo 10. O quinto derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino ficou em trevas. Os homens mordiam a língua de dor. Quinto anjo derramou sobre o trono da besta. Mesmo com dor intensa, continuaram a blasfemar e não se converteram. João mostra com toda a sua indignação a dureza do coração deles. Chegavam a morder a língua de dor, ou seja, quando você vai percebendo que você poderia estar perto de Deus, mas que você fez opções que te levaram para longe de Deus, a dor é imensurável. E blasfemaram contra o Deus do céu por causa das dores e úlceras, mas não se converteram de sua conduta. Olha a pedagogia de Deus, sempre querendo nos dar mais um tempinho, é muito amor. Sabe, venha, muda, muda, e a gente continua na nossa dureza de coração, nos nossos caminhos e nos nossos projetos. Versículo 12. O sexto derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água do rio secou, abrindo caminho aos reis do Oriente. Sexto, rio Eufrates, e a água do rio seca, facilitando aos povos bárbaros a invasão. Vocês lembram que agora, se nos primeiros eram as pessoas com ideologia do império, agora é o império que está ruindo. E uma das coisas é a fronteira do império. No versículo 13, nisto vi que da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta saíram 3 espíritos impuros, como sapos. Boca do dragão, boca da besta e boca do falso profeta. Sempre usaram de mentira para enganar o povo, gerar violência e acumular riquezas. 3 espíritos impuros, como sapo. O sapo era tido como um animal impuro. É só ir lá no Levítico, capítulo 11, versículos 10 e 11. Da boca de quem sempre usou mentiras, só pode sair mentiras. Não podemos esperar da boca de quem sempre mentiu que saia algo diferente da mentira. Jesus vai falar, de uma árvore má sempre sairão frutos maus, de uma árvore boa sempre sairá fruto bom. Deles que sempre usaram de mentira, de trapaça, de medo, para impor as suas ideias, esperar o quê? Coisas boas? Não. Vai sair a impureza, colocada em 3 espíritos impuros, em forma de sapo. Versículo 14. São, com efeito, espírito de demônios, fazem maravilhas e vão até os reis de toda a terra a fim de reuni-los para a guerra do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Fazem maravilha e vão até os reis da toda a terra a fim de reuni-los para a guerra do grande dia do Deus Todo-Poderoso. É a última cartada para não sucumbir diante de Deus. Ou seja, eles estavam perdendo, já estavam definhando. Eles usam de muita mentira, reúnem os vários reis que eram submissos, falando, não, nós estamos fortes, vamos vencer. E aí vai. Hitler fez muito isso no final da Segunda Guerra Mundial. Mesmo sabendo que tudo estava perdido, ele proibiu a imprensa de falar, calou a imprensa e muita gente achava que eles estavam ganhando. Até que os exércitos aliados entraram dentro da Alemanha e aí eles viram que tudo estava perdido. A mentira ilude as pessoas. E alguns ouvem tantas as mentiras e dão tanta atenção aos fake news, hoje com a modernidade, né, que esquecem de ver a verdade. Versículo 15. Eis que eu venho como um ladrão, feliz aquele que vigia e conserve suas vestes para não andar nu e deixar que vejam a sua vergonha. Todo o versículo 15, antes da grande batalha, para avisar os santos para estarem preparados para o grande momento. Jesus sempre falava isso. Se você soubesse o momento em que o ladrão virá, você estaria em casa e não deixaria ele entrar. Ou seja, ser vigilantes. Por quê? Porque o grande dia pode chegar a qualquer momento. Qual é o nosso grande dia? O momento da nossa morte, aonde ali cessamos a possibilidade de nos aproximar de Deus. Versículo 16. Eles nos reuniram então num lugar que em hebraico se chama Armagedon. Armagedon. O dragão e o falso profeta, Império Romano e sua ideologia, reuniram as últimas forças para evitar o fim. Por isso o lugar se chama Armagedon, que significa montanha de Meguido, uma cidade palestina conhecida por suas muitas batalhas.
João usa esse nome por ser conhecido como um lugar de luta, de derrotas e vitórias. Aqui, de vitórias. Versículo 17. O sétimo finalmente espalhou sua taça pelo ar. Nisso saiu uma forte voz do templo dizendo: está realizado. O sétimo finalmente espalhou sua taça pelo ar. Está realizado. Mesmo o dragão tendo unido suas últimas forças, a derrota foi inevitável. A sétima taça é a destruição total do mal. Versículo 18. Houve então relâmpago, vozes, trovões e um forte terremoto. Um terremoto tão violento como nunca houve desde que o homem apareceu sobre a terra. Versículo 18. E aconteceram sinais teofânicos como nunca visto, para mostrar a vitória de Deus sobre o mal. Versículo 19. A grande cidade se dividiu em 3 partes, e a cidade das nações caíram. Deus se lembrou então de Babilônia, a grande, para lhe dar o cálice do vinho do furor de sua ira. Grande cidade se dividiu em 3 partes, ou seja, ficou destruída, quebrou, 3 pedaços. Não é mais unida, não é mais uma só. As ilhas todas fugiram e os montes desapareceram. Todas as ilhas fugiram. Quem não foi destruído acabou por fugir. O 21. Do céu caiu sobre os homens um granizo pesado, como chuva de talento. E os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga de granizo, pois o seu flagelo é muito grande. Homens blasfemaram contra Deus por causa da praga do granizo. Mesmo tendo visto o poder de Deus, em vez de pedirem clemência, optaram por suas convicções e lamentos. E assim a gente termina o 16º capítulo. Agora nós vamos começar o capítulo 17, que termina toda essa parte lá no capítulo 19. Mas hoje nós vamos olhar só um pouquinho. Nós vamos olhar o capítulo 17 por inteiro. Vamos lá. Comentário aos capítulos 17 até o 19:10. Vimos no capítulo anterior como o império foi desmoronando, gradativamente aos toques das trombetas e anúncio de cada taça, até que na 7ª taça sucumbiu totalmente. Agora, nos capítulos 17 até o 19:10, teremos uma apresentação completa de como foi a derrota, parte por parte, como que tirando peça por peça de uma torre de brinquedo. Os capítulos 17 e 18 mostram a derrota da Grande Babilônia, de Roma. Nos 10 primeiros versículos do capítulo 19, temos a grande celebração da vitória do Cordeiro. Vocês lembram que começa com um hino e termina com um hino, pois toda conquista precisa ser celebrada. Vamos agora começar a leitura do capítulo 17. Capítulo 17. A grande prostituta. Um dos anjos das 7 taças veio dizer-me: vem, vou mostrar-te o julgamento da grande prostituta que está sentada à beira de águas copiosas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e com o vinho da sua prostituição embriagaram-se os habitantes da terra. Ele me transportou então em espírito ao deserto, onde vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate cheia de títulos blasfemos, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida com púrpura e escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações. São as impurezas da sua prostituição. Sobre a sua fronte está escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Vi então que a mulher estava embriagada com o sangue do santo e com o sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, fiquei profundamente admirado. O anjo, porém, me disse: por que estás admirado? Eu te explicarei o mistério da mulher e da besta com 7 cabeças e 10 chifres que a carrega. Vamos agora à explicação destes versículos. Versículo 1. Um dos anjos das 7 taças veio dizer-me: vem, vou mostrar-te o julgamento da grande prostituta que está sentada à beira de águas copiosas. Vou mostrar-te o julgamento da grande prostituta. Quem tinha gerado tanto sofrimento agora estava agonizando. Águas copiosas, talvez perto do mar, lugar do mal. Estava sentada, calminha, quietinha ali, sabe? Vendo o quê? A sua ruína. Versículo 2. Os reis da terra se prostituíram com ela, e com o vinho da sua prostituição embriagaram-se os habitantes da terra. Reis da terra se prostituíram com ela, ou seja, se deixaram influenciar pelos valores de consumo e luxo, explorando o povo ao extremo. Versículo 3.
Ele me transportou então em espírito ao deserto, onde vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, cheia de títulos blasfemos, com 7 cabeças e 10 chifres. Vi uma mulher, bem diferente da mulher vestida de sol e coroada de estrelas do capítulo 12. Agora é uma mulher que está o quê? Sentada à beira de águas copiosas, sabe, sobre uma besta escarlate cheia de títulos, ou seja, muito diferente da mulher gloriosa do capítulo 12. Sentada sobre uma besta escarlate. A besta é o imperador e a cor escarlate é a cor da realeza e do luxo. Ou seja, a realeza do imperador está ruindo. Cheia de títulos blasfemos, com 7 cabeças e 10 chifres, símbolos do poder que usou para fazer o mal, tanto mal. Versículo 4. A mulher estava vestida com púrpura e escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações, são as impurezas da sua prostituição. A mulher estava vestida com púrpura, totalmente diferente da mulher do capítulo 12. Observemos seu luxo e adorno. O que ela tinha? Um cálice de ouro, pedras preciosas, adornada de um monte de coisa. E a mulher do capítulo 12, vestida de sol. Na mão, um cálice de ouro cheio de abominações. Apesar das riquezas de tanto ouro, cheio de males e violência. Esse ouro, ele se torna maldito, vamos dizer assim, justamente porque ele é fruto de exploração. Versículo 5. Sobre a sua fronte estava escrito um nome, um mistério. Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Fronte estava escrito um nome, como era comum as prostitutas no Antigo Oriente em terem seus nomes escritos sobre a testa. Versículo 6. Vi então que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, fiquei profundamente admirado. Embriagada com o sangue dos santos. Entre tantos males, o de matar quem seguia o cordeiro. Versículo 7. O anjo, porém, me disse: por que estás admirado? Eu te explicarei o mistério da mulher e da besta com 7 cabeças e 10 chifres que a carrega. Versículo 7. Pela admiração de João, ao ver todo o poder do Império Romano sucumbir, o anjo vai explicar o simbolismo que envolve a narração. Agora, nós vamos continuar a leitura do texto bíblico para nós podermos entender melhor essa explicação que o anjo vai dar. O simbolismo da besta e da prostituta. A besta que viste existia, mas não existe mais. Está para subir do abismo, mas caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujo nome não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, ficarão admirados a ver a besta, pois ela existia, não existe mais, mas reaparecerá. Aqui é necessária a inteligência que tem discernimento. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais 5 já caíram. Um existe e o outro ainda não veio, mas quando vier deverá permanecer por pouco tempo. A besta que existia e não existe mais é ela própria, o 8º, e também um dos 7 reis, mas caminha para a perdição. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam um reino. Estes, porém, receberão autoridade como reis por 1 hora apenas, juntamente com a besta. Tais reis têm um só desígnio: entregar seu poder e autoridade à besta. Farão guerra contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e com ele vencerão todos os chamados, os escolhidos, os fiéis. E continuou: as águas que viste onde a prostituta está sentada são os povos e multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, contudo, odiarão a prostituta e a despojarão, deixando-a nua, comerão suas carnes e a entregarão às chamas. Depois, Deus lhes colocou no coração realizar o seu desígnio, entregar sua realeza à besta, até que as palavras de Deus estejam cumpridas. A mulher que viste, enfim, é a grande cidade, que está reinando sobre os reis da terra. Vamos agora para a explicação. No versículo 8, a besta que existia não existe mais, está para subir do abismo, mas caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujo nome não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, ficarão admirados ao ver a besta, pois ela existia, não existe mais, mas reaparecerá. Que viste existia, mas não existe mais. João faz uma comparação grotesca entre Deus e a besta.
Deus foi descrito como aquele que era, é e será, e a besta como que há, que existia, mas não existe mais. Muito diferente. Está para subir do abismo. Mesmo o cambaleante vai subir do lugar dos monstros demônios para a derrota final. Habitantes da terra, só temerá os que fazem parte de Cristo e das suas comunidades. Quem é de Cristo, gente, não precisa temer nada disso. Quem não é, ai, 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 ai. Versículo 9. Aqui é necessária a inteligência que tem discernimento. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Inteligência que tem discernimento. Ao pedir inteligência, João nos avisa que é necessário pensar, pois o texto é enigmático. Se fugirmos do que ele quis falar, somos infiéis ao texto e vamos nos complicar. Por isso, o melhor é ficar na certeza, sem inventar. Isso também já foi falado lá no capítulo 13, versículo 18. 7 cabeças são 7 montes. Roma está sobre 7 colinas e as cabeças são 7 reis. Quais? Não sei, podemos especular um monte, porque Roma teve um monte de rei. Difícil de falar. Versículo 10. Dos quais 5 já caíram. Um existe e o outro ainda não veio, mas quando vier deverá permanecer por pouco tempo. Versículo 11. A besta que existia e não existe mais é ela própria o oitavo, e também um dos 7, mas caminha para a perdição. A explicação dos versículos 10 e 11. São versículos envoltos em mistério. Achar o seu significado ajudará pouco, pois não se faz necessário para entender o conjunto. Aí podemos parar nesse versículo e ficar ali. Gente, para entender o livro, você não precisa entender quais reis são, a não ser que você queira fazer um estudo, mas não é necessário. Apenas saber que tem um monte de rei que sempre serviram à ideologia do império. Mistério é assim mesmo, gente. Por isso que chama mistério. A gente não tem todas as explicações. Versículo 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam um reino. Estes, porém, receberão autoridade como reis, por 1 hora apenas, juntamente com a besta. 10 chifres que viste são 10 reis. Estes reis representam todos os que se colocam a serviço da besta, em todos os tempos e lugares, ou seja, aliados de Roma que aceitaram seus valores e ideologia. E alguns, às vezes, podem ainda estar sendo dominados, cooptados por Roma nesse momento de derrocada do império. E ali eles vão ficar por muito pouco tempo, até ela sucumbir apenas. Por 1 hora apenas. A subordinação traz as suas limitações. Tempo cada vez menor, semelhante a 3,5 anos, 42 meses ou 1.260 dias. Todos eles significam uma limitação de tempo. E Deus é eternidade. O que limitado é diferente do eterno. Eterno, sempre. Limitado pode ser um pouquinho ou um pouco maior. Aqui são as várias limitações. Versículo 13. Tais reis têm um só desígnio, entregar seu poder e autoridade à besta. Um só desígnio, estarem subordinados, mas não podem pensar em nem agir por conta própria. O imperialismo se sustenta na subordinação e exploração dos pequenos. Por exemplo, os Estados Unidos de hoje. Versículo 14. Farão guerra contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e com ele vencerão também os chamados, os escolhidos, e os fiéis. Farão guerra, mas o Cordeiro os vencerá. Temos claro que haverá guerra, que farão a guerra, mas que a vitória será do Cordeiro e de todos os que se mantiverem fiéis ao Cordeiro. Reis dos reis. Deus é o único Quírios. O rei da terra são passageiros na história. O único que fica é Deus. Versículo 15. E continuou. As águas que viste onde a prostituta está sentada são os povos, multidões, nações e línguas. Versículo 15. São os povos sob domínio militar e ideológico da besta. Versículo 16. Os 10 chifres que viste e a besta, contudo, odiarão a prostituta e a despojarão, deixando-a nua, comerão suas carnes e a entregarão às chamas. Versículo 16. Os reinos submissos, quando verem a derrota iminente de Roma, se levantarão contra ela, jogando-a mais para baixo, e a saquearão, ateando fogo. Versículo 17. Pois Deus lhe colocou no coração realizar o seu desígnio, entregar sua realeza à besta, até que as palavras de Deus estejam cumpridas. Deus lhe colocou no coração realizar o seu desígnio. É o jeito de verem a história, como um todo que só acontece porque Deus permite. É o Deus Senhor da história. É uma forma teológica muito
forte na Bíblia. Tudo o que acontece é porque Deus permite. Eles veem Deus como Senhor da história e nada acontece sem permissão de Deus, inclusive as coisas ruins. Versículo 18. A mulher que viste, enfim, é a grande cidade que está reinando sobre os reis da terra. Mulher que viste, enfim, é a grande cidade. A mulher ou prostituta é Roma. E assim a gente termina esse nosso 15º encontro, aonde nós olhamos o 16º e o 17º capítulo do livro do Apocalipse. E o Império Romano está ruindo, e isso é importante. No próximo, nós olharemos o 18º e o 19º capítulo. E mais ainda, a gente vai perceber a derrota do mal e a vitória do bem. Sigamos juntos.